Salve galera, tudo bem? Vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho dentro da comunicação empresarial ou comunicação organizacional, como queiram. A gente já falou que pode ser tanto um como o outro, né? Comunicação empresarial, ou mais recentemente, os estudiosos, os pesquisadores consideram comunicação organizacional, porque vem de organização e organização vem de orgânico, que é vivo, né? Ou seja, tudo aquilo que a gente faz referência hoje a essa comunicação nas empresas diz respeito aos seres vivos, a essa movimentação orgânica que existe dentro das empresas. Nós vamos falar hoje de comunicação organizacional e poder, que é um termo, que é um conceito muito importante para a gente poder entender basicamente uma coisa. Ó, grava aqui que eu vou te falar. A gente vai entender por que as empresas investem tanto em comunicação nos dias de hoje. Ou seja, mais de 560 bilhões de dólares estavam previstos para serem investidos aqui no Brasil e no mundo em 2020. Não sei se esse número vai se manter por conta do corona, mas cara, é muito dinheiro, é muita grana investida em comunicação. E muitas vezes a gente pensa assim, né? Por quê? Por que será que a comunicação movimenta tanta grana, né, no mundo atual? Será que é só para vender? Será que é só para que uma empresa consiga ter um mercado consumidor um pouco mais abastado, né? Que ela consiga chegar em alguns consumidores um pouco melhor? A gente sabe que isso é parte da resposta, mas não é tudo. Ou seja, essa resposta tem mais a ver com o poder, com a questão das empresas conseguirem dominar o espaço em que elas estão, dominar o mercado em que elas estão inseridas, do que efetivamente ser algo relacionado somente à venda de produtos. E é isso que a gente vai ver nessa aula. É uma relação bem simples, é uma relação que eu desenvolvi durante a minha tese de doutorado na Unesp, em que eu trabalhei a comunicação organizacional de um setor importante na economia brasileira, que é o setor do agronegócio. Então eu fiz uma análise muito detalhada de como funciona a comunicação organizacional do agronegócio e eu cheguei a uma conclusão importante, que essa comunicação é um dos 6 pilares que sustentam todo o complexo do agronegócio. Existem outros 5 pilares, e a gente está falando do sistema agromercantil, do sistema mercantil, sistema financeiro, do sistema de pesquisa, e nós temos também, sustentando todo esse complexo do agronegócio, um sistema que é ideológico. E esse sistema ideológico é um sistema que está baseado na comunicação que o agronegócio faz para a comunidade, para a sociedade. É uma comunicação muito assertiva, muito pesada, que se investe muito dinheiro para que ela seja feita. E principalmente, não é só para que o agronegócio consiga vender um produto ou outro. É principalmente para que o agronegócio consiga ter poder no meio dessa sociedade em que ele está inserido. Então, esse é o nosso destaque da aula de hoje. Beleza? Vamos lá então, vamos tentar entender qual relação que é essa que existe entre comunicação organizacional e poder. Vamos lá. Para a gente conseguir ter uma noção de qual é essa relação entre comunicação organizacional e poder, vamos começar assistindo um vídeo aqui que é relacionado ao agronegócio. Eu vou tirar aqui minha imagem para a gente poder assistir o vídeo, tá? Vamos lá. O agro está em tudo. Nas máquinas que colhem os grãos, que se transformam em ração, que alimenta animais, que geram leite, carne, lã. Lã e algodão geram roupa. Roupa está na moda. Moda gera lucro, que gera emprego e investimento, que volta para o campo, aumentando a produção de trigo, milho, cana. Cana faz etanol, que movimenta carros. Carro está na propaganda, que anuncia tudo. O pneu de borracha que veio das árvores, o sapato de couro que veio do gado. Tudo vem do agro. Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Agro, a indústria riqueza do Brasil. Tá na Globo. Ok.
Então, essa é uma campanha. Vamos assistir. Uma outra agora. Agro, a indústria riqueza do Brasil. A agricultura familiar é agro. Ela é responsável pela metade das criações de frangos e suínos do Brasil. As pequenas propriedades produzem por dia 55 milhões de litros de leite, 58% do total. Delas também sai quase todo o feijão do país, 2 milhões e 100 mil toneladas. São 4 milhões de sítios e fazendas garantindo a renda de 11 milhões de trabalhadores. Verduras, legumes, frutas, ovos, temperos, tudo isso vem da agricultura familiar. Nela, pequenos produtores são um grande negócio para as cidades do interior e para a preservação das tradições do campo. Agricultura familiar é renda, é família, é agro. Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Tá na Globo. Muito bem, vocês puderam ver aí, então, duas peças de campanha que a Associação Brasileira do Agronegócio, que é a ABAG, realizou junto aos principais veículos de comunicação do país. Essa peça tem uma parceria importante, que é a parceria com a Rede Globo. Então, quando você pensa em agro, você pensa automaticamente em Rede Globo. Quando você pensa em Rede Globo, você pensa automaticamente também em agro. Enfim, é uma relação muito forte entre essas duas imagens, né, que são colocadas para o consumidor. Então, agro é pop, agro é tech, agro é tudo. Enfim, essa é a mensagem que se passa na principal emissora, na emissora que tem a maior audiência no país, tá? Bom, esses dois exemplos que a gente está tão acostumado a ver, né? Se você assiste televisão com uma certa regularidade, você já deve ter visto muito essas campanhas. Elas têm uma relação direta com o poder. E elas têm uma relação direta também com a comunicação. Ou seja, o poder que elas tentam estabelecer a partir do campo se faz a partir de um instrumento de comunicação. E é aí que a gente vai começar a entender, então, por que as empresas, por que a Associação Brasileira do Agronegócio investe tanto dinheiro, você imagina que essa parceria com a Globo não é barata, por que ela investe tanto dinheiro numa campanha de conscientização para que as pessoas entendam que o agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo na sua vida. Ou seja, inclusive naquilo que você come, naquilo que você veste, ou seja, naquilo que você usa para andar, né? Então, seja um sapato, ou seja o pneu do seu carro, tudo tem o agronegócio envolvido, tudo tem o agronegócio como base desse processo. Por que eles investem tanto isso? Eles estão tentando fazer comprar um pneu? Estão tentando fazer você comprar um sapato? Estão tentando fazer você comprar um queijo? Não, a mensagem não é essa. A mensagem está muito além disso. É uma mensagem muito mais poderosa, muito mais forte, que atua dentro do sistema cognitivo do ser humano, no sentido de fazer com que você entenda que é o agronegócio um dos setores mais importantes e essenciais para que você possa sobreviver em sociedade. E isso vem a partir da comunicação, entende? Então é isso que nós vamos tentar fazer uma relação, né? Vamos tentar demonstrar essa relação. Já começamos a partir desses dois exemplos. Vamos lá. A gente tem aqui
três definições de poder, tá? E é importante a gente ter definição de poder, porque assim, nós estamos falando exatamente, muitas vezes se fala assim, cara, o que é o poder, né? E eu preciso entender, na verdade, o que é esse poder, mas muitas vezes parece que o poder é uma coisa, uma definição simples. Você fala assim, poder é força, poder é aquilo que eu consigo empenhar em cima de outra pessoa, de outra situação, para que eu vença. Mais ou menos isso, mas a gente tem conceitos de poder muito trabalhados durante, especialmente no campo da filosofia, no campo da economia, no campo da política, e a gente precisa, na verdade, entender isso para poder também compreender como é que a comunicação é usada pelas empresas em nome desse poder. Então, para um desses nossos teóricos que trabalharam o conceito de poder, o Max Weber, o poder é a imposição da vontade de alguém sobre outros, mas sempre com a relutância dos outros. Poder ideológico, político e econômico. Veja só, o Max Weber diz que o poder acontece em três campos. Ele pode ser tanto um poder ideológico, como pode ser um poder político, como pode ser um poder econômico. Então, nós temos aqui um poder ligado a questões financeiras e também mercantis, nós temos um poder ligado à questão das ideias e nós temos um poder mais ligado à questão da gestão de toda a nossa comunidade, que é o poder político. É a imposição da vontade de alguém, ou seja, alguém tem uma vontade e ele consegue impor essa vontade para outras pessoas. Há sempre um detalhe nesse processo. Há sempre o quê? Uma relutância. Há sempre uma relutância. Isso não acontece, essa imposição não acontece gratuitamente, ok? Então, para o Max Weber, poder é a imposição da vontade de alguém, mesmo que haja relutância, em três campos importantes: ideológico, político e econômico. Para o Michel Foucault, francês, importante também, super teórico do nosso tempo mais contemporâneo, o Foucault diz que a sociedade é composta de relações sociais. E onde há uma relação social, sempre haverá uma luta pelo poder. Gente, isso é muito legal de ser entendido. E a gente pode dar exemplos muito simples para que você consiga compreender isso que o Foucault diz. A sociedade, nossa sociedade, ela só existe porque dentro dela, existem relações sociais. O que são relações sociais? Relações grupais, pessoas que se relacionam uma com as outras, né? Grupos que se relacionam um com os outros. Essas relações sociais acontecem no seio da sociedade, mas entre elas haverá sempre uma luta pelo poder. Pessoas que se relacionam cotidianamente, frequentemente, uma hora ou outra, essas pessoas irão tentar lutar pelo poder dessa relação, dentro dessa relação. Vamos tomar em consideração, eu falei para vocês que dá para a gente usar exemplos bem simples. Vamos levar em consideração a nossa sala de aula, tá? Se a gente estivesse presencialmente lá, como a gente há anos, né, lá antes dessa pandemia, quando a gente ficava em sala de aula. Ali é uma relação social entre alunos e uma relação social entre alunos e professor. Entre alunos, tanto entre alunos como também entre alunos e professor, essa relação social ela é permeada por uma luta. Qual luta? Pela luta do poder. Ou seja, haverá sempre, em algum momento, alguém, um desses sujeitos, que vai querer impor a sua vontade para que o outro seja submetido. Eu não estou querendo dizer que isso seja do mal sempre. No caso do professor, ele vai querer sempre impor o poder dele em cima da sala, não por um motivo ruim, mas por um bom motivo, para que a sala aprenda aquilo que ele está querendo mostrar. Mas é necessário que, para que a sala aprenda, que ela se submeta a ele. Ou seja, ele tem que ter mais poder do que a sala. Porque se a sala tiver mais poder do que o professor, a sala não aprende. Quando você sai de uma aula, basicamente, sem entender nada do que foi dito, vamos dizer que o professor perdeu nesse processo?
Pode até ser que isso seja verdade, né? Mas é claro que existem outras variáveis. Mas o que eu estou querendo dizer é que em qualquer relação social, mesmo que a mais simples, e eu estou dando um exemplo de uma sala de aula, haverá sempre uma luta pelo poder. Vou te dar outro exemplo, mas assim, esse bem mais simples mesmo. Imagina na sua casa, se você mora com a sua família, né? Se você mora lá com o seu irmão, e vocês dividem um quarto, tá? Ou na sua república lá onde você mora, que você divide o quarto com mais uma pessoa. Imagina que o quarto, né? Quarto ali tipo um retângulo, vai ter de um lado a sua cama, do outro lado a cama do seu irmão ou do seu amigo, com quem você divide o quarto. No meio, entre vocês, existe um tapete e encostado na parede tem um guarda-roupa com 4 portas, 4 compartimentos. 2 compartimentos seus, 2 compartimentos do seu amigo ou do seu irmão. Beleza? Cara, nós temos aí um território totalmente dividido. De um lado é seu, do outro lado do seu irmão ou do seu amigo com quem você divide a república. Pensa comigo, se você, durante um tempo, resolver que aquele espaço que você tem não é mais suficiente para você, você vai começar a invadir o território da pessoa que está ao lado. E esse invadir o território da pessoa que está ao lado, na verdade, é o início de uma luta pelo poder desse território. Então, do mesmo jeito também que você não admite que o seu irmão ou o seu amigo jogue uma camiseta ou uma toalha molhada dele na sua cama. Porque se você aceitar que ele jogue a toalha molhada ou a roupa dele na sua cama e nada acontecer, daqui a pouco ele começa a tomar o espaço, daqui a pouco ele começa a tomar o poder. Cara, é natural que dentro de uma relação social alguém sempre queira ganhar. Então, você pode usar isso como exemplo na sala de aula, onde você mora, com seu irmão ou na sua república. Você pode usar como isso nos seus relacionamentos amorosos. Cara, a gente começa super bem no relacionamento amoroso, todo mundo de boa, né? Os dois de boa ali e tal, não sei o quê. Dali a pouco começa a luta pelo poder e vai morar junto para você ver, então, como que essa luta pelo poder aumenta consideravelmente. Isso é basicamente o que o Michel Foucault coloca com relação ao poder. O poder é um elemento presente no seio das relações sociais. Veja, onde há relação social, haverá sempre uma luta pelo poder. Beleza? Bom, Max Weber fala que o poder é a imposição da vontade de outro. Michel Foucault concorda com isso, mas diz que, na verdade, é mais fácil encontrar e enxergar o poder no seio das relações sociais. E o Claude Ranfestin, que é um geógrafo francês, também muito importante, que estudou muito o poder, diz que o poder é o equilíbrio que se encontra em meio a uma infinidade de desequilíbrios. Cara, o poder é quando essa pessoa que jogou a toalha em cima da sua cama e você não disse nada, quando ela toma o poder. Equilibrou, mas está desequilibrado. É, na verdade, quando uma mulher consegue dominar mais o homem dentro de uma relação amorosa, ou do homem dominar o outro homem dentro de uma relação amorosa. Enfim, a questão é que há sempre alguém com mais poder, mas não quer dizer que haja ali uma igualdade. Há um desequilíbrio, porém há um equilíbrio, ou seja, há um equilíbrio dentro do desequilíbrio, né? Então o Ranfestin vai trabalhar com isso, beleza? Olha só, 3 definições de poder. Vai guardando isso daí, não sofre, é só você rever ou ouvir novamente o que eu falei nesse slide, que você vai entender perfeitamente quais são essas 3 noções de poder. Vamos lá, vamos. As 3 definições, elas se completam. Na verdade, não é que uma exclui a outra, né? Tanto que o Max Weber fala, tanto que o Michel Foucault fala, como que o Claude Ranfestin fala, elas se completam. Existem outros teóricos, gente, que trabalharam a noção de poder, tá? Eu estou falando dos 3 que eu estudei, que eu levei muito em consideração. Agora, uma dessas definições, apesar delas se completarem, uma delas é fundamental para a gente entender a comunicação organizacional. E essa definição é a do Michel Foucault.
quando ele fala que a sociedade é composta por relações sociais e onde há uma relação social, há sempre uma luta pelo poder. Bom, por que essa definição é fundamental para o nosso processo de comunicação organizacional? Bom, se em toda relação social é um lugar de poder, logo o poder está ligado à manipulação de dois fluxos que existem dentro de qualquer relação social. E eu vou tirar aqui a minha imagem para você sacar, que são energia e informação, né? Ou seja, o poder, guarda isso que eu vou te falar agora. Todo poder só acontece a partir de uma combinação variável entre energia e informação. Energia e informação. Gente, toda relação social é um lugar de poder. Michel Foucault falou isso. Para a gente é importante a gente entender que, cara, o conceito de poder do Foucault é fundamental para entender comunicação organizacional. Beleza. E o poder, então, é constituído de duas variáveis. Energia e informação. Vai guardando aí. Energia é a capacidade física, financeira ou estrutural para construir, avançar e para manter-se. Qualquer energia, gente, é força. Você precisa de energia de manhã para poder levantar da cama. Se você não tem energia, você está cansado. Se você não tem energia, você não avança, você não constrói, você não se motiva, você não se mantém em pé. As empresas também precisam ter energia. Se elas não tiverem energia, capacidade física, se elas não tiverem capacidade financeira, se elas não tiverem capacidade estrutural, elas não constroem, elas não avançam, elas não se mantêm. Beleza? Energia, então, é um componente do poder e que está ligado basicamente a essa capacidade de manter-se em pé e de evoluir também. E a informação, que é um outro elemento que constitui o poder. A informação, na verdade, são os dados organizados que comunicam estrategicamente e se indivíduos e grupos. Ou seja, informação é dado organizado que sensibiliza o receptor. O poder, gente, ele é constituído então de energia e de informação. Basicamente, quem tem poder, guarda isso. Quem tem poder é quem tem mais energia e quem tem mais informação. Quem tem mais capacidade de se manter e de evoluir e quem tem mais capacidade de se comunicar e de levar uma informação para frente e de fazer com que as pessoas que estão recebendo aquela mensagem aceite aquela mensagem da maneira mais eficaz possível. Ou seja, quem tem poder? Quem tem muita energia e quem tem muita informação. Beleza. Guardaram? Tá. Poder é uma combinação variável, então, de energia e informação. Vamos gravar isso fortemente. Poder é uma combinação variável de energia e informação. Quando você fala assim, ó, fulano é poderoso, é porque ele tem muita energia e ele tem muita informação. Ou seja, ele tem muita capacidade de manter-se, ele tem muita capacidade de se construir, ele tem muita capacidade de avançar e ele tem um discurso que convence. Ele tem um discurso que leva uma mensagem em que todo mundo acredita nele. Firmeza? Isso é tranquilo. E a comunicação com isso? Dá pra gente sacar já qual a relação que existe entre comunicação organizacional e poder? Claro que dá, gente, naquele componente da informação. Cara, pensa nisso. Uma empresa que tem muita energia, para se manter, para construir, para avançar, se ela tiver também muita informação trabalhada no nível da comunicação, o que ela vai ter? Poder. Poxa, é muito fácil a gente entender isso. O poder não se manifesta pela ocasião da relação, da troca entre um e outro, da relação social. E a comunicação também não é um processo que surge quando dois ou mais polos entram em interação? Gente, nós estamos falando aqui de relações sociais. Então, gente, comunicação empresarial é uma forma de relação social também, porque é uma forma de relação entre empresa e sociedade, cujo principal componente é o poder estruturado a partir de uma combinação entre energia e informação. Isso é fundamental. O poder opera no âmbito das organizações. As organizações investem em duas coisas para conseguir ter poder no meio das relações sociais em que elas estão inseridas. Elas investem em capacidade física e financeira e elas investem em comunicação para poder trabalhar a informação. Quando elas investem em capacidade física e financeira, elas estão trabalhando
e fortalecendo o quê? A variável energia. Quando elas investem em informação, em comunicação, para levar uma mensagem para todo mundo, elas estão investindo em quê? No componente informação. Energia mais informação igual a poder. Veja só, então, nessa definição aqui, ó, clássica da comunicação empresarial. Comunicação empresarial organizacional é um trabalho estratégico, a gente já ouviu falar muito disso, que é executado pelas empresas no sentido de informar seus públicos internos e externos. E aí o objetivo é contribuir com a dinâmica empresarial. Beleza, contribuir com a dinâmica empresarial. Agora, onde se faz isso? Como isso se faz? Como isso é feito? Como que essa comunicação organizacional acontece e por que ela acontece? Por que se investe muita grana nela? Para que a energia e a informação estejam sempre em alta. Se a energia e a informação da empresa estiverem sempre em alta, ela tem poder nas relações sociais em que ela está inserida. Quando o agronegócio investe forte na Globo, quando ele faz uma campanha, quando ele gasta milhões numa campanha como o agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo, ela está, na verdade, investindo em informação. Ela usa da energia que ela tem, da capacidade financeira que ela tem, porque ela arrecada milhões, e ela investe isso em informação para poder te convencer de que o agronegócio é realmente o setor mais importante da sua vida. E aí, ó, a comunicação organizacional pode ser vista como um arsenal estratégico que vai garantir às empresas condições de lutar pelo poder nos mais diversos segmentos geográficos em que ela atua. Presta atenção aqui, ó. Veja só, a comunicação organizacional pode ser vista como um arsenal estratégico que garante às empresas condições de lutar pelo poder nos mais diversos segmentos geográficos ou não em que ela atua. Empresas investem em comunicação porque elas sabem que se ela investir em comunicação, ela está investindo na variável informação. Energia ela já tem, se ela tiver uma boa informação, ela tem uma boa mensagem. Se ela tiver uma boa mensagem, ela consegue chegar nos públicos que ela precisa chegar. Por isso que quando você assiste aquela campanha do agronegócio, você se convence muitas vezes de que o agronegócio é fundamental para a sua vida. Talvez você que estude comunicação tenha algumas ressalvas com relação a isso, mas a opinião pública em geral acaba chegando a essa conclusão. Agora, só para a gente finalizar, já que vocês entenderam por que as empresas investem tanto em comunicação, que é justamente para poder ter poder, o Max Weber fala lá no começo que apesar do poder ser a imposição de uma vontade sobre a outra, apesar disso, sempre haverá também uma relutância, né? Ou seja, quem recebe não é um ser passivo, é um ser ativo. E como ele é ativo, ele pode tentar um contradiscurso. O que eu vou mostrar para vocês agora é um contradiscurso de movimentos organizados para aquela mesma campanha do agronegócio que é feita na Rede Globo. O primeiro vídeo, que é esse daqui, eu vou tirar aqui a minha telinha, para que você possa ter uma noção de que mensagem que é essa que eu estou falando. Veja só, é um vídeo muito, muito bacana que eu vou mostrar para vocês e que faz um contradiscurso à questão do agronegócio. O agro é tóxico. Ele depende dos agrotóxicos para sobreviver, dos venenos, porque o agronegócio é monocultura. O agro é mono porque ele depende de escala, não para alimentar o planeta, mas pelo lucro. Se for eucalipto, algodão, não importa, importa ganhar muito, exportar. Quem mais alimenta as pessoas são os camponeses, ou o que o agronegócio chama de agricultura familiar. O agro não é família, o agro é empresa. Ao contrário do que diz, gera poucos empregos e concentra terra e diminui a biodiversidade. Com ele, temos menos variedades de comida. Riquezas são diferentes. Sacou? É um contradiscurso, né? A gente vê o que é dito lá
naqueles 2 primeiros vídeos que a gente viu, que depois você pode voltar lá para assistir, faz uma comparação com esse daqui. Tem um outro ainda, que é esse aqui, em que a gente consegue também ver o mesmo contradiscurso, a mesma relutância pelo poder que existe no meio da sociedade. Vamos lá. O agro desmata. Desmata porque o negócio precisa de expansão, de mais terras, onde vivem povos indígenas, camponeses e onde estão as florestas. A história do agronegócio é uma história também de desmatamento. Biomas são destruídos para colocar boi, para plantar grão e cana. Madeiras são commodities. Riquezas são diferentes. A agroecologia e a agricultura camponesa são as que dialogam com a natureza, com as florestas, com as águas. O agro chama a monocultura de eucalipto de floresta. Pessoas não comem eucalipto. O agro invade nascentes e, junto com a mineração, polui rios. Agrotóxicos são um problema ambiental. O agro não combate as pragas, ele as multiplica. O agro é tóxico e não é verde. Por isso é preciso fiscalizá-lo, mostrar o outro lado da agricultura, o lado da diversidade, o lado da vida. Por isso fiquemos de olho no ambiente, de olho no agronegócio, de olho nos ruralistas. É isso aí, gente. Então, ó, essa é a nossa aula com relação à comunicação organizacional e poder, essa relação que existe entre o que é comunicação organizacional e o poder. O poder é constituído de energia e informação, por isso que as empresas investem forte em informação também, para conseguirem ter poder nas relações sociais em que estão inseridas. Ok? Vamos para a próxima aula. Grande abraço para vocês e até lá. Valeu!